Olá, muito bom dia. É um privilégio começar amanhã de domingo com você e tem sido assim nos últimos 3 meses já. Eu não sei como você me aguenta tanto aí na sua casa, mas obrigado. Obrigado por abrir as portas da sua casa, por me receber e porque juntos agora nós podemos estudar um pouco da Palavra de Deus. Você já percebeu que eu estou aqui no nosso prédio? Eu vim fazer a gravação dessa mensagem de domingo diretamente aqui no nosso prédio. Assim como você, estou com saudades, quero que a gente volte logo a usar esse espaço, que a gente possa reunir as pessoas aqui novamente. Quero que você saiba também que eu, Renato, a liderança da igreja, que nós não estamos de braços cruzados, já estamos tomando as devidas providências, vendo o que é necessário para a volta, o melhor momento para que essa volta aconteça, tomando medidas necessárias, comprando equipamentos necessários. Então é importante que você saiba que a gente tem feito com que as coisas aconteçam para que o mais rápido possível estejamos de volta, todos nós aqui nesse espaço e nesse ambiente. Por enquanto sou eu aqui fazendo a gravação dessa mensagem com você, compartilhando com você um pouco mais da Palavra de Deus. Tem sido um tempo bem complicado os últimos meses e talvez assim como eu, você já tenha percebido que online não é estilo de vida, né? Online, desculpa, mas não funciona. Online é uma ferramenta que nos serve, mas não é o ideal, não é, mas é o que tem para hoje. Mas assim não é, online não é estilo de vida. Você já deve ter percebido também que uma hiperconectividade, o tempo todo com celular, o tempo todo com televisão, isso vai aumentando o distanciamento, vai fazendo com que a nossa comunhão, com que os nossos relacionamentos vão ficando mais frios, ao mesmo tempo que a gente começa a sentir falta daquilo que a igreja representa. A igreja, ela, ao contrário da hiperconectividade, a igreja nos aproxima, a igreja traz para perto, a igreja faz com que a gente sinta o calor humano um do outro, que a gente ore, ministre, interceda, cante junto, adore junto, celebre junto. A igreja, ela vem com uma proposta diferente dessa hiperconectividade. Então, você deve estar sentindo bastante falta, assim como eu, e deve ter percebido o quanto faz falta as reuniões presenciais. Por mais confortável que seja, mais gostoso que seja, agora pelo frio que está fazendo essa manhã, muito provavelmente as manhãs de domingo ficarão mais frias, muito provavelmente você deve estar embaixo do edredom, com a sua televisão ou o seu celular ligado, bastante confortável aí, a sua xícara de chocolate ou café quente na mão. Mesmo assim, no fundo, tanto quanto eu, você sabe que isso é ruim, é desconfortável. Por mais confortável que esteja aí na sua cama, no fundo a gente sabe que não é o ideal, não é para isso que eu e você fomos chamados, não é para isso que o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa e gloriosa luz. A gente sente falta de gente, a gente sente falta de abraço, de comunhão, de estar junto, e enfim, mas infelizmente, ou por este momento, até para que a gente aprenda e compreenda algumas coisas, é o que nós temos às nossas mãos, é o que nós temos em mãos. E pensando nesse momento que nós estamos vivendo, me veio à minha memória que eu e você, enquanto igreja, sempre fomos preparados para momentos difíceis. Eu e você sempre tivemos na nossa vida, enquanto servos do Senhor, a orientação de que no mundo nós passaríamos por aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Eu e você, nós ouvimos e vimos o quanto o Senhor Jesus padeceu, e se Ele sofreu sendo mestre, quanto mais nós que somos os seus discípulos. Então, enquanto igreja, a gente sempre percebeu, ou sempre foi orientado para que isso poderia acontecer. Aí o grande desafio, tanto para mim quanto para você, é o que o Senhor tem para mim. Nós vimos a semana passada, quando o Renato compartilhou a palavra conosco, que o importante não é a qualidade da embarcação que eu tenho. O importante é a presença do Senhor na minha embarcação, na minha vida.
Então, neste momento que nós estamos vivendo, esse momento bastante desafiador, muito desconhecido em algumas coisas, a pergunta é: o que o Senhor tem para me ensinar nesse momento? O que eu posso aprender nesse momento? O que é que Deus está falando comigo neste momento? O que me trouxe à memória o texto do profeta Daniel, capítulo número 3. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo número 3. Capítulo número 1 de Daniel, a gente vê que Babilônia invade Jerusalém, leva o povo cativo. Ainda no capítulo número 1, nós vamos perceber e nós vamos ver que Daniel e alguns de seus amigos são selecionados em meio ao restante do povo, porque eles eram bonitos, eles eram inteligentes, eles eram cultos, eles eram bem relacionáveis. Então eles são convidados e eles vão fazer parte diretamente da corte do rei Nabucodonosor. A gente vê isso no capítulo número 1, vê no capítulo número 1 ainda que Daniel faz um pedido, porque ele gostaria de ser tratado de uma maneira diferente, não gostaria de se contaminar com os manjares do rei. A gente vê que no capítulo número 1, quando Daniel e os seus amigos são levados diante do rei para começar ali o seu trabalho, eles realmente têm uma posição de destaque, e eles têm essa posição de destaque porque o Senhor é com eles. A gente vê que no capítulo número 2, algumas coisas começam a acontecer, alguns sonhos são revelados, o Daniel começa a ter uma posição ainda mais importante no reino, começa a ser consultado para algumas coisas, e o capítulo número 3, que é o que nós vamos ler, a gente vê que algo acontece ali com o Nabucodonosor, e o Nabucodonosor, mesmo dizendo se interessar tanto pelo Deus de Daniel e pelo Deus dos seus amigos, Nabucodonosor tinha uma certa vaidade, uma certa arrogância em si. Aí no capítulo número 3, o Nabucodonosor resolve edificar uma estátua para si mesmo. Uma estátua alta, uma estátua grande. E o Nabucodonosor baixa um decreto que ele quer ser adorado por todos. O decreto do Nabucodonosor dizia que quando os instrumentos tocassem, todas as pessoas em todos os lugares deveriam se prostrar e adorar a sua imagem, a sua estátua. Esse era o decreto. Bom, e quem não cumprir? Bom, quem não cumprir é muito simples. A gente lança o camarada que não cumprir numa fornalha de fogo. Esse era o decreto do Nabucodonosor. Os amigos de Daniel, assim como ele, se destacaram na corte. E eram pessoas assim, abençoadas pelo Senhor em tudo aquilo que eles faziam, em tudo aquilo que eles promoviam, a maneira como eles transitavam. E isso fez também com que as pessoas ao redor de Sadraque, Mesaque e Abednego não gostassem deles. Quando o decreto foi baixado e os instrumentos tocaram, e estes 3 homens decidiram não se curvar diante da imagem, essas pessoas que eram contrárias a eles foram até Nabucodonosor e contaram o que eles não estavam fazendo. Ó rei Nabucodonosor, o Senhor baixou um decreto, o decreto do Senhor dizia que as pessoas deveriam se curvar diante da sua imagem, e nós temos estes homens de Jerusalém que não fizeram isso. Quando eles contam essa história, Nabucodonosor fica com muita raiva, chama os 3 na sua presença. À medida que os 3 chegam na sua presença, o Nabucodonosor vira para eles e fala assim: escuta, eu ouvi dizer que vocês 3 não querem adorar a minha escultura, que vocês estão se recusando a dobrar os joelhos mediante ou diante de mim. Aí os 3 viram para o Nabucodonosor e falam: é isso mesmo, rei, nós não vamos dobrar, nós não vamos curvar os nossos joelhos diante do Senhor, diante da sua imagem. Isso fez com que o rei se enfurecesse ainda mais. Aquela ira, aquela gana, aquela raiva. Como assim vocês não vão fazer o que eu estou mandando? Como assim vocês não vão cumprir o meu decreto? Saibam que vocês estão nas minhas mãos e eu quero só ver o Deus de vocês livrá-los da minha mão.
E o rei Nabucodonosor chama os seus guardas, manda que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais, manda que os 3 sejam amarrados e que os 3 sejam atirados na fornalha. E ele fala exatamente isso para os 3, eu quero ver o Deus de vocês livrá-los das minhas mãos. Os 3 respondem ao Nabucodonosor, ó rei, nós servimos ao Deus vivo, e se ele quiser nos livrar das suas mãos, ele fará isso. E se ele também não quiser nos livrar, também não tem problema, porque nós estamos com ele e ele está conosco, é isso que importa na vida. O rei manda que os seus soldados atirem os 3 na fornalha. Diz o texto bíblico que a fornalha estava tão quente, que aqueles soldados, ao se aproximarem para lançar os 3 homens, os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha, estes homens morreram pelo calor da temperatura da fornalha. E esses 3 são lançados. De repente o rei olha para dentro da fornalha, não 3, mas 4 pessoas estão lá dentro. O rei chama de volta essas pessoas, os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e ali eles estão sãos e salvos, as roupas não foram queimadas, e diz o texto bíblico que sequer havia cheiro de fumaça e fuligem naqueles irmãos. O que isso nos ensina? O que eu quero compartilhar com você na manhã de hoje, o que é importante para mim e para você neste exato momento que nós estamos vivendo. Eu, você, toda a humanidade, nós estamos passando por um momento de provação. Não precisa ser gênio para explicar isso. Eu, você e todas as pessoas estamos passando por um momento de provação e privações. Eu, você e todas as pessoas estamos passando por estes momentos de dificuldade. E a grande diferença na minha vida e na sua vida é como é que nós vamos passar por esse momento. Quem é que está conosco? Quem é que está ao nosso lado? Ao lado de quem nós estamos? Eu e você precisamos ter a certeza e a convicção de que o Senhor está conosco. E de que mesmo em meio a estes momentos, mesmo em meio a esta dificuldade, mesmo em meio a estas lutas, mesmo em meio a estes desafios, precisamos fazer o que é certo. Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam preocupados se o que eles fariam daria certo ou não. Eu acredito mesmo que no coração e na cabeça dos 3, passou pela cabeça dos 3 que eles seriam atirados à fornalha 7 vezes mais aquecida e eles morreriam. Eu não tenho dúvida de que pela cabeça deles passou essa possibilidade, mas era o certo a ser feito. Assim como se você continuar a leitura do texto bíblico, você vai observar que no capítulo número 3 acontece exatamente isso. No capítulo número 4, Nabucodonosor, ele é castigado, amaldiçoado, ele passa por um momento de demência e loucura. Narra o texto bíblico tudo isso. Você vai ver que no capítulo número 5, Babilônia já está com um novo rei. Capítulo número 5, a gente vai dar de cara ali com um banquete de Belsassar, e você vai ver que Belsassar, que foi quem sucedeu Nabucodonosor, ele manda que as taças do templo de Jerusalém, as taças de prata e de ouro sejam trazidas para que no banquete que ele está fazendo as pessoas usem aquelas taças. Aparece uma mão e a mão escreve na parede uma condenação a ele, Mené, Mené, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras, Mené. Deus contou os teus dias, contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, ou Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. E você vai perceber que no capítulo número 5 acontece exatamente isso com Belsassar. Final do capítulo número 5, Belsassar já é morto naquela mesma noite. Dario é quem assume o reinado, e quando você chega no capítulo número 6, você vai ver Daniel atirado nas covas dos leões, exatamente pelas mesmas motivações que fez com que os seus amigos fossem lançados na fornalha, ou seja, eles tinham que negar o Deus vivo.
E isso não aconteceu. Por quê? Porque eles sabiam o certo a ser feito. Eu e você estamos passando por este momento de desafio. Eu e você ainda não estamos conseguindo uma reunião, um tempo de reunião presencial. Os nossos templos estão fechados. O nosso templo aqui, o prédio da Vineyard Café, está fechado. Mas eu preciso dizer para você que a Vineyard Café continua aberta. A nossa comunidade continua viva, a nossa comunidade continua ativa. E neste momento que eu e você podemos até imaginar que estamos dentro de uma fornalha, nós continuamos vivos e ativos e o Senhor continua conosco. Eu e você continuamos tendo a oportunidade e o privilégio de todos os domingos de manhã celebrarmos o Senhor. E mais uma vez eu quero encorajar você a não assistir essa celebração durante a semana, outro dia e outro horário, mas mantenha a disciplina de no domingo de manhã reunir-se com este povo que é a nossa igreja e juntos celebrarmos o Senhor. Nós continuamos com o templo fechado, mas continuamos abertos e trabalhando. Nós continuamos com o nosso departamento infantil funcionando, gravando as histórias, contando as histórias, compartilhando as atividades com os pais. Eu gostaria de ler um texto com você, se você é pai, mãe, tem crianças pequenas no departamento infantil, eu gostaria de compartilhar um texto que foi escrito pelo pastor Pedro Dutti, pastor presbiteriano lá de Goiânia. O Pedro diz o seguinte: dentre as muitas reflexões sobre os novos tempos pandêmicos, tenho visto poucos falando sobre as consequências possivelmente nefastas de nossas crianças ficarem um ano sem irem à igreja. Não temos dimensões do poder deformativo que essa ausência causará. O cenário é bem simples. Mesmo que as igrejas retomem suas atividades com número controlado, crianças serão sempre grupo de risco, por não saberem respeitar as medidas sanitárias. Isso significa que os pais, com bom senso, permanecerão com essas crianças em casa durante todo esse ano. Você consegue imaginar o tamanho do estrago da vida de uma criança que ainda está formando sua visão de mundo ao ficar um ano inteiro sem contato com a sua comunidade de fé? Consegue imaginar como é fácil para ela perder o sentido e a referência de encontrar novamente a sua comunidade de fé? Podemos estar diante da faixa etária, que daqui 10 ou 15 anos será a mais ausente nas igrejas. Essas pessoas são aquelas que em 2020 eram crianças e ficaram em casa sem igreja. O que antes era uma necessidade, agora tornou-se uma urgência. Os pais das crianças pequenas precisam assumir como nunca a formação cristã de Jesus em seus filhos. É um desafio enorme que você, pai, e você, mãe, tem. E o nosso departamento primário tem se envolvido, tem procurado ajudar da melhor maneira possível, tem feito as histórias, tem gravado os vídeos, tem mandado as atividades. A nossa igreja continua aberta, trabalhando com as crianças. Nós continuamos mantendo e tendo uma reunião de oração todas as noites de quinta-feira. Pelo menos durante 1h20, 1h10, a gente dobra os joelhos em oração e nós nos reunimos como igreja em oração. Nós iniciamos um trabalho de 2 ou mais, que são grupos menores, grupos de irmãos que se reúnem semanalmente para orar, interceder um pela vida do outro, para ministrar um na vida do outro. Nós continuamos nós mantemos isso vivo e ativo na vida da nossa igreja. Nós temos os trabalhos da solidariedade. Arrecadamos cestas básicas, alimentos, roupas, e nós temos abençoado e ajudado a vida das pessoas que precisam. O pastor Rodrigo continua trabalhando com intensidade. Você pode se envolver com aquilo que está sendo feito através do Intensidade. Continuamos arrecadando os dízimos, as ofertas, pagando as nossas contas, mantendo e auxiliando e ajudando todas as pessoas envolvidas diretamente com o nosso ministério. Irmãos, nós temos batismo. Pessoas que exatamente agora, neste momento, estão se preparando para o batismo.
Olha que maravilhoso, olha que incrível. Eu e você e todos nós, como se estivéssemos dentro dessa fornalha, dentro desse fogo quente, dentro dessa bagunça que a gente não sabe nem para que lado direito se virar, mas o Senhor está conosco. O nosso prédio continua fechado e vai ficar fechado mais algumas semanas. Porém, a Vinha Café continua aberta, continuamos trabalhando. A Vinha Café continua aberta nos nossos lares, nas nossas casas, continua aberta nos nossos corações. E mais do que tudo isso, e principalmente, a Vinha Café continua aberta através das nossas atitudes. Eu e você somos convidados constantemente a mantermos as nossas atitudes. O que fez diferença na vida de Daniel, Sedraque, Mesaque, Abednego foi a atitude deles diante da situação que eles estavam vivendo. Eu e você servimos ao mesmo Senhor. Eu e você servimos ao mesmo Deus que estes irmãos serviram. E eu e você somos chamados e convidados a termos e a mantermos esta mesma atitude. Esse é o nosso desafio. Que Deus nos abençoe, que Deus conceda a todos nós um bom período de adoração. Hoje você percebeu que primeiro eu compartilhei a palavra com você, eu quis deixar para o final o período de adoração, que é para juntos a gente ter um gostinho daquilo que nos aguarda nos próximos dias. Vamos adorar juntos ao Senhor? Que o Deus te abençoe muito. Bom dia, irmãos, graça e paz. É uma alegria para a gente estar aqui nessa manhã adorando ao Senhor. Que você possa também aí na sua casa se alegrar na presença de Deus, porque Ele é digno de toda adoração, de toda honra e glória. Vamos lá? Sobre toda a terra, tu és o Rei, sobre a
no Teu amor, na Tua graça sobre cada um de nós, Senhor. O Senhor é a nossa esperança em todo tempo, Senhor. Obrigada pela Tua fidelidade, pelo Teu amor.